Amigos queridos, deixemo-nos envolver pela suave melodia da música que nos enternece e toca as fibras íntimas do nosso sentimento. Deixemo-nos envolver pela brisa leve que o vento traz, pela sinfonia dos pássaros, pela natureza singela que nos recolhe nesta hora em seu ambiente de harmonia e paz. E então elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, para juntos comungarmos com o seu amor e nutrirmos os nossos espíritos da verdade e do amor. Se conosco, Senhor. Volvei o seu olhar misericordioso para nós, a humanidade da terra, e derramai sobre nós as fagulhas da luz do amor de Deus. Envolva-nos, Senhor, com a força da fé e do bom ânimo, para que juntos, resolutos, destemidos, fortalecidos em nossa fé, possamos seguir juntos, ombreando a estrada evolutiva a nós concedida, sendo uns pelos outros amigos e fraternos sempre. Faça-nos, Senhor, instrumentos dignos e úteis, para que os amigos espirituais responsáveis por este Evangelho encontrem nossos sentimentos e em nossos pensamentos a receptividade necessária para as reflexões desta manhã. Que as infinitas bênçãos do seu amor recaiam sobre nós hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Nós estamos refletindo sobre uma lição do livro Boa Nova, a lição número 5, Discípulos. E estamos naquele momento em que Jesus reúne pela primeira vez os 12 apóstolos para traçar com eles as instruções referentes ao grande apostolado que abraçariam. E fora na casa de Simão Pedro, no entardecer de todos os dias, quando ali Jesus se reunia para as reflexões profundas daquilo que haviam vivido durante todo aquele dia. E nesse dia em especial que prenunciaria o grande apostolado desses espíritos, mansamente Jesus os recolhe para dizer quais eram as tarefas, quais seriam as posturas que seriam necessárias e pelas quais foram chamados a realizar junto dele. Então, ele diz assim: Amados, entrou Jesus a dizer-lhes, com mansidão extrema, não tomareis o caminho largo, por onde anda toda a gente. Levada pelos interesses fáceis e inferiores, buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. O caminho largo, ou seja, o caminho que nós, a humanidade, sempre estivemos acostumados, este era o caminho que nos enganou, que nos perdemos, que nos deixamos entorpecer, que nos deixamos arrastar, que fomentou em nós aquilo que nós trouxemos de dificuldades em nós. Então Jesus convida a deixar esse caminho. E para deixar esse caminho significa termos vencido más tendências, vícios compulsivos,
para podermos fazer uma escolha lúcida e consciente. Porque por este caminho toda a gente passa, levada pelos interesses fáceis. A estrada escabrosa, as escabrosidades do caminho, são estradas ainda com percalços, com escarpas, com irregularidades, com desafios. São lugares inóspitos, ainda não conhecidos por nós. Porque não passamos ainda por essas situações de construir um novo caminho. Não é percorrer um caminho que já existe, nós precisamos construir esse caminho. Nós somos convidados a percorrer por esses caminhos bem desafiadores. E nós queremos fazer sempre um discernimento que Emmanuel nos traz nessa lição do Espírito da Verdade, a muralha do tempo, é que nós vamos demorar o nosso pensamento por alguns dias nessa lição, dada a riqueza de conteúdo que ela traz. Nós já estamos entendendo que porta é um limiar, uma passagem, né? É uma passagem que ela pode ser uma passagem difícil e pode ser uma passagem arrastadora, convidativa, bem conhecida por todos nós. O que Emmanuel faz referência, que a gente gostaria de reforçar aqui, que essa muralha ou portal, como queiram, ela pertence ao tempo evolutivo do espírito, pertence ao tempo, situada à frente de todos nós. Mas de que tempo é este? Antes da passagem da porta tem o passado, que é um tempo do espírito, a sua anterioridade, o que ele trouxe para transformar. E tem o presente, que é um tempo. O que é que eu tenho feito hoje, daquilo que eu vim fazer, daquilo que me foi conferido, das oportunidades que são absolutamente imprescindíveis para mim, é um tempo, o passado, o presente. Depois do portal, é um outro tempo, é o futuro e a vida eterna, como consequência. É muito importante nós termos essa noção de tempo quando a gente fala tempo evolutivo do outro. Em que momento eu estou? Muito aquém da porta estreita? Porque Emmanuel diz assim, a porta estreita, como falamos ontem, revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva. É o acerto. Nós vamos nos ajustar na porta estreita. A porta larga expressa-se nos desequilíbrios íntimos, porque às vezes os nossos comportamentos externos são adequados, mas trazemos tormentos íntimos. E por que trazemos tormentos íntimos? Porque nós fomentamos as nossas ilusões, porque nós nos distraímos da responsabilidade moral. Porque deliberadamente nós já sabemos que não devemos mais fazermos aquilo que não seria um bem para nós nem para o outro. E estas posturas geram os tormentos, que nos fazem cada dia mais arraigados na chamada porta larga. Espíritos atormentados intimamente. E com ela, nessa porta larga, nós somos forçados à dor da reparação. Porque tivemos lastimáveis perdas de tempo. Tempo passado, presente, futuro e eternidade. O não aproveitamento do tempo no espaço reencarnatório é que traz para nós esses desequilíbrios e somos forçados pela lei de Deus à dor da reparação. A dor da reparação, as provas e expiações não são a porta estreita, são a consequência dos nossos atos. Olha só, a porta estreita é um convite que eu preciso anuir com a minha consciência. É uma decisão, como temos dito, voluntária, eu quero, consciente, que vai implicar na resolução das nossas dificuldades, pela abnegação, pelo devotamento a uma causa coletiva, que é o bem de todos. Jesus convida 12 apóstolos para o bem de todos, e não o bem de si mesmo, porque o bem de si mesmo
é um egoísmo. Então, nós estamos hoje, no tempo atual, semeando, nós estamos construindo o nosso amanhã, que será necessariamente a consequência do hoje. Atravessar o portal, todos passaremos, mas escolher se queremos passar pela porta estreita ou pela porta larga é voluntário, é uma escolha do espírito. Se nós escolhermos a porta estreita, estamos usando o livre-arbítrio, porque estaremos sendo regidos pela nossa consciência. A porta larga é o arrastamento do mundo, que eu nem preciso pensar nem discernir, é apenas me conduzir pela maioria, sem questionamentos, né? Sem reflexões. Então, esta frase que eu vou repetir, que eu achei assim importante, porta larga. É entrada para quê? Para a ilusão. É a porta da ilusão. Ela é atraente porque nós trazemos em nós ainda as mesmas questões, né? E ali nós ficamos dizendo assim, mas todo mundo faz assim. É assim para todas as pessoas. Por que eu seria diferente? É um questionamento coletivo, né? De um comportamento coletivo que muitas vezes nós não temos o discernimento necessário para saber o que é melhor para o nosso momento evolutivo. Entrada na ilusão e saída por onde? Pelo reajuste, provas e expiações. A porta estreita não é de reajuste de provas e expiações. A porta estreita é eu saio do erro e entro na renovação. A saída é a renovação. Então, saída do erro e entrada na renovação. São conceitos muito profundos que Emmanuel traz para nós. Para quê? Para que nesse momento em que estamos relembrando Jesus, ao envolver aqueles apóstolos, os da primeira hora, estendeu o mesmo convite para todos nós que pretendemos ser os espíritos da terceira hora, da última hora, do terceiro momento, da terceira revelação. Então é importante nós tomarmos conta de nós mesmos e sentirmos definitivamente que não dá para eu ter um pé na porta estreita e outro pé na porta larga, como muitos se enganam. Um pé na porta estreita, algumas coisas, e ainda na porta larga. Então, que nós possamos refletir muito sobre nós mesmos. Examina por tua vez qual a passagem que eleges por teus atos comuns, na existência que se desenrola momento a momento. Nós já somos aqueles espíritos que por milênios temos sido viajores do tempo, ir e vir pela porta larga. E é chegado o momento de entrarmos pela porta estreita para sairmos pela renovação de nós mesmos e aceitarmos o convite de virmos a ser verdadeiros colaboradores na obra de Jesus na Terra. Que esse seja um convite feliz, que nos encorajemos para abraçar essas pequenas tarefas a todos nós confiada. Nós estamos nos aproximando do Natal. E nessa aproximação, rever os ensinamentos de Jesus, as recomendações para nós em humanidade, deve ser realmente a nossa meta. Porque enquanto nós não demoramos o nosso pensamento nessas lições extraordinárias, o mais provável é que nós fiquemos distraídos com tudo aquilo que nós já carregamos em nós, que são questões muito exteriores. Nós não voltamos para dentro de nós mesmos se não buscarmos Jesus. Então,
refletir, ou seja, pensar com a consciência, no que seja a porta estreita e larga em nossas vidas, é extremamente importante enquanto estamos encarnados. Porque, invariavelmente, a grande maioria da humanidade vai pensar nisso quando já não tem mais o que fazer. Como retomar ao caminho do bem. Então, as lições de Jesus e daqueles que já compreenderam a sua mensagem vêm falar para nós exatamente isso, de nós refletirmos aqui e agora e mudarmos o curso da nossa vida. Porque, de uma maneira geral, nós entendemos problemas e dificuldades, desafios, nós entendemos essas palavras como algo que nós devemos evitar, nós e os nossos, evitar com toda a veemência, buscando caminhos para evitar isso em nossas vidas. É evidente que nós não devemos criar problemas, que nós não devemos criar dificuldades e nem viver de maneira a estabelecer isso dentro de nós. Mas quando a vida nos traz circunstâncias difíceis, nos traz desafios e dificuldades, é para que nós possamos retomar a vida verdadeira. E quando nós evitamos entrar em contato com isso, nós caímos na estrada larga. E com isso, nos distanciamos do roteiro que traçamos para nós antes de reencarnar. Então, quando a vida nos traz um desafio, vamos nos fortalecer para enfrentar esse desafio e não cair na porta larga, não escolher a porta larga, né? Porque, por exemplo, quando nós temos um desafio no relacionamento com alguém, qual que é a porta larga? Trocar aquele alguém. Já que a gente não pode ficar sem as pessoas, porque temos que evoluir, a porta larga é: vou substituir este alguém. Porque esse alguém me traz desafios, dissabores, me traz dificuldades que eu não sei resolver ou não quero. Então, é muito comum nós agirmos assim conosco mesmo, e porque agimos assim conosco mesmo, também agimos com aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Tiramos do caminho deles todas as dificuldades, sofrimentos, frustrações, para que eles também escolham, como nós, a porta larga. E esse momento é um momento de revermos essa forma de ser. É momento de revermos agora no Natal, em que vamos encontrar com a nossa família, com aqueles que são muitas vezes nossos grandes afetos e alguns desafios, para reforçar na nossa intimidade a porta estreita. Então, Emmanuel, nessa lição, a porta estreita do Vinha de Luz, diz assim: antes da reencarnação, a gente já leu isso ontem, mas nós vamos retomar o ponto para aquecer nosso pensamento. Antes da reencarnação, necessária ao progresso, a alma estima a porta estreita e sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais.
Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Mas chega aqui, não quer sofrer. E por que não quer? Porque olha para o outro, olha para a sociedade que foge disso. E busca então esse padrão. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento, que o elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões. Fugindo às dificuldades, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Isso nas mínimas coisas. Então, temendo o sacrifício, exige vantagens pessoais. Toda vantagem pessoal é porta larga. Porque nós não estamos aqui para isso. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Então, quando nós trazemos em nossa intimidade aqueles valores que já conquistamos em outros momentos, e os desafios maiores no corpo aparecem como enfermidades, muitos de nós conseguem naquela hora perceber as portas largas. Então, alimentar-se mais do que o necessário é porta larga, que vai conduzir a doença, necessariamente. Trabalhar de maneira desorganizada, trabalhar de maneira a ser uma fuga para as questões que precisam ser resolvidas, trabalhar exageradamente é a porta larga, porque vai trazer doença. Porque trabalhar, nós temos que trabalhar todo o tempo, e o tempo todo. Basta olhar para o nosso corpo. Todas as células trabalham. Se elas pararem de trabalhar, as células trabalham, os tecidos trabalham, os órgãos trabalham. Nós temos que trabalhar todo o tempo todo, só que com equilíbrio, né? E mudando as atividades. Então, quando nós pensamos nesse texto que ele traz, ele ainda diz: com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprender a humildade, a paciência e a fé, com que transporta de júbilo, se devotariam então à felicidade dos outros. Mas é tarde. Revogaram a porta estreita e receberam-na,
entretanto, recuaram no instante do serviço justo, e porque as acomodaram muito bem na porta larga, volveram a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Então, a importância de nós refletirmos que há momentos na nossa vida que a gente reconhece que aquela porta é larga demais. E muitas vezes nós não temos força e achamos que não temos como mudar aquele caminho. Mas enquanto estamos vivos, enquanto estamos aqui, tudo isso é possível. Porque o Espírito precisa, como a Célia colocou, decidir. Num determinado momento, é necessário o Espírito entrar em prece, em profunda calma, em sintonia com os amigos espirituais que nos auxiliaram a reencarnar e buscar novamente um caminho de reajuste da nossa forma de pensar, da nossa forma de sentir, para ir de encontro com a porta estreita. Porque a porta estreita é uma decisão, é uma escolha, é um movimento da alma. E é nesse momento em que o Espírito faz essa decisão, que ele escolhe ir por ali, no bem de todos, que ele resolve silenciar quando a confusão vai alta. Isso é a porta estreita. Quando ele resolve perdoar quem o ofendeu, é a porta estreita, é a renúncia. Então, esse movimento que nós vamos buscar de estabelecer para nós um pensamento lúcido e em todos os momentos da nossa vida nos perguntar: isso que eu estou fazendo, esta atitude que eu estou tomando, é a porta estreita ou a porta larga? E ao fazermos esta pergunta, como foi uma recomendação de Jesus para nós, nossos amigos espirituais nos auxiliarão a ver claramente se a porta é estreita ou larga. Porque muitas vezes nós temos tantos vícios mentais que ficamos em dúvida, mesmo que a consciência esteja ali. Então precisamos nos circundar daqueles amigos espirituais que clareiam o nosso pensamento, que ativam a nossa memória, que contribuem para que possamos ver com a consciência e ali, naquele envolvimento espiritual, passamos a ver com clareza o que é a porta larga e estreita e passamos a escolher com firmeza a porta estreita. Porque a consequência disso, para nós, em espírito, será a luminosidade, a claridade, o bem para todos. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, eis-nos aqui, Mestre, desejosos de nos renovar, buscando o amparo, buscando, Senhor, a compreensão profunda
de que esses momentos em nossas vidas hão de nos levar à porta estreita e por ali adentrarmos, deixando para trás os excessos, deixando para trás, Senhor, aquilo que o Pai não plantou em nossa intimidade. Que nós sejamos espíritos cada vez mais lúcidos, mais dispostos ao bem e à verdade. Que os nossos pensamentos, Senhor, possam ser convertidos no bem de todos que nos cercam. Que deixemos de olhar só para nós, de enxergar apenas as nossas dores, os nossos conflitos e as nossas dificuldades. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e nos ampare todos os dias da nossa vida. Ampara, Jesus, nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e das casas irmãs. Que sejamos nós, Senhor, os brasileiros a ocupar o seu lugar, na posição que o Senhor nos colocou, para fazermos o melhor, para servir incansavelmente, com renúncia, com bom ânimo, com sacrifício, em favor de todos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.